Hoje nós vamos comemorar os 300 anos de Minas Gerais, aqui em frente à primeira casa de Câmara e Cadeia da região toda. Vamos também a Ouro Preto e Sabará debater: Minas está realmente completando 300 anos ou um pouco mais? Com imagens maravilhosas dos principais pontos históricos do nosso estado, nós vamos debater esse ponto importante da nossa história. E a receita também está deliciosa. Então, fique aí para mais essa viagem. Das 6h30, só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via São Cipó, levo muita paz e alegria. E vamos começar o programa com a polêmica. Minas Gerais completou 300 anos ou tem um pouco mais? Estou aqui em frente à Casa de Câmara e Cadeia de Mariana, a primeira da época em que Minas Gerais ainda estava junto com São Paulo. Antigamente só existia a capitania do Rio de Janeiro, que englobava todo o Sudeste, também parte do Nordeste, tinha ali um pedação do Centro-Oeste e o Sul. Depois foi criada a capitania de São Paulo e das Minas Gerais, isso em 1709. Em 1720 elas foram desmembradas. Mas qual data que vale? O que é que realmente a gente pode ter como referência? A primeira criação ou a segunda? Nós vamos falar com historiadores sobre isso e debater a história de Minas Gerais, com as imagens mais bonitas que vocês já viram, de Mariana, Ouro Preto, Sabará e outros pontos importantes das nossas Minas Gerais. Mas, fundamentalmente, estamos aqui para desejar toda a felicidade do mundo para esse estado que é um continente. Parabéns, Minas Gerais, pelos 300 anos ou um pouco mais. E vamos começar um debate saudável e cheio de informações sobre o aniversário de Minas Gerais com o professor Bernardo. Tudo bem? Tudo bem, Toledo. Para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a história de Minas Gerais, nosso estado tão querido, né? Mas nessa data dos 300 anos. Será que são 300 anos mesmo? Isso que a gente vai conversar hoje. Quais foram os primeiros povoadores que chegaram à região? Aí depende muito do ponto de vista, né, Toledo? Porque se a gente for pensar nos povos indígenas que já habitavam aqui a região, então a gente está falando de milhares de anos atrás. Só que a gente está falando aqui desses 300 anos de ação da administração de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, quando ele começa a surgir. Então, o ouro aqui ele é descoberto no final do século XVII ainda, as primeiras bandeiras que percorrem a região de Minas Gerais são do meados do século XVII ainda. Uma das mais famosas é a do Fernão Dias Pais, que começa em 1674, sai de São Paulo e vai rodar aqui pela região. Outras bandeiras já tinham passado por aqui antes dele, mas é com ele que começa o estabelecimento dos primeiros povoados aqui na região de Minas. Aí chegando as pessoas, né, os exploradores, encontrando o ouro, teve uma grande confusão aqui. Uma guerra, justamente entre os paulistas, que foram os descobridores de ouro aqui, e os emboabas. Emboabas eram, como é que os paulistas chamavam pejorativamente, aqueles de fora, os forasteiros. Que eram os baianos, os portugueses, todo mundo que vinha de fora. Quem não era de São Paulo era emboaba. Esse conflito ele começa em 1706,
As tropas paulistas eram lideradas pelo Borba Gato, famoso Borba Gato, que era um grande conhecedor de Minas nessa época, e os emboabas eram liderados pelo Manuel Nunes Viana. Essa guerra vai durar até 1709, vai ser uma guerra muito sangrenta, vai ter muitos episódios sangrentos. Em Caeté ali tem um episódio sangrento do Capão da Traição, então você tem vários episódios complicados dessa guerra. Ela vai ser vencida pelos emboabas, né? Os paulistas vão ser expulsos daqui, não expulsos da região, mas eles vão perder essa guerra e vão perder esses direitos de exploração daqui. E a região das minas aqui de Ouro Preto, de Mariana, onde começou aqui, os emboabas é que vão começar a tomar conta. E com isso, a coroa portuguesa vê a necessidade de organizar administrativamente as minas. Então, nesse processo, ela cria a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, ainda em 1709. São Paulo é elevada à sede da capitania e em 1711 são criadas as primeiras vilas aqui em Minas. Mariana, Vila do Carmo, Ouro Preto, que é a antiga Vila Rica, e Sabará. Essas primeiras que são as primeiras vilas aqui de Minas, as primeiras municipalidades de Minas Gerais. Podemos dizer que Minas começa um pouco aí, nesse processo, porque é a primeira vez que a gente tem uma sede administrativa aqui em Minas Gerais, na região das Minas. Aí vem a minha polêmica. A gente está comemorando 300 anos, que seriam a partir de 1720. Então, pode ter gente analisando que Minas começou em 1709, quando foi criada a capitania de São Paulo e das Minas do Ouro. O que você acha? Quais foram as datas certas? Isso é complexo, Toledo, isso gera um debate na historiografia, porque acaba que, teoricamente, pela legislação, Minas só nasce quando é criada a capitania de Minas, separada de São Paulo. Em 1720. Em 1720. Mas a gente também tem que entender que nesse contexto da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, eram quase que dois estados separados. Você tinha São Paulo e você tinha Minas Gerais. Tanto que o conde de Assumar, quando ele vinha a Minas, ele ficava hospedado aqui em Mariana, que era considerada a capital de Minas nessa época. A capital do lado Minas do Ouro, né, da capitania de São Paulo e Minas. O lado Minas, a sede era aqui em Mariana. Então não é um absurdo falar que Minas pode ter 311 anos. Não é um absurdo. O estado em si tem os 300 anos, mas se a gente for pensar em Minas Gerais enquanto uma região, e culturalmente falando, a gente tem mais do que os 300 anos, né? Eu sou puxa-saco, protejo Mariana, então eu vou falar que tem 311, porque a cidade foi a primeira das Minas, a primeira vila, então vamos fazer assim, é um debate gostoso, só para apimentar, né, essa história de Minas Gerais. Muito obrigado, Bernardo, pela entrevista, e seja com 300 ou 311 anos, a gente é apaixonado por Minas. Com certeza, o importante é ser mineiro de coração, né, Toledo? É claro. O programa hoje está comemorando os 300 anos de Minas Gerais e tem produtos no nosso estado que fazem a sua fama, como o sabonete GH, que tem uma linha completa para a sua família. Tem o GH tradicional, que todo mundo gosta há décadas, o sem perfume prêmio para peles mais sensíveis, o infantil, que a criançada adora, o Aquinex, que é o exterminador de cravos e espinhas, e tem também o vegano, que cuida do nosso planeta. Por isso, você tem que usar o sabonete GH para ficar saudável, bonito, como Minas Gerais. Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor para você e a sua família. Sabonete GH.
nós continuamos conversando sobre os 300 anos de Minas Gerais, ou seria um pouco mais. Já falamos que os primeiros povoadores chegaram aqui ainda no século XVII. Em 1709, a coroa portuguesa criou a capitania de São Paulo e das Minas do Ouro, separando essa região da administração do Rio de Janeiro. E em seguida, em 1720, foi criado Minas Gerais, separado de São Paulo. Quem vai falar disso pra gente é o professor Cristiano. Tudo bem? Tudo bem, Toledo? É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Me fala, como que era o clima aqui por volta de 1719, 1720? É um clima muito pesado, né? Onde tem ouro nos rios, ouro de aluvião, uma fartura de ouro, vamos falar assim. A coroa portuguesa, logo após a Guerra dos Emboabas, nos qual os paulistas perderam, né, estavam com muito medo do que transformaria essa capitania, essa nova capitania de Minas e São Paulo. O que seria isso? E já havia uma rixa entre São Paulo e Minas. Isso, uma grande rixa por um só motivo, né? Eles não ficaram satisfeitos em perder aquilo, queriam tomar posse de outras formas. Então, alguns governadores, né, principalmente o Conde de Assumar, vai fazer tomar algumas atitudes extremamente emblemáticas. Em 1717, ele cria na Vila de Nossa Senhora do Carmo o quartel de dragões da Vila de Nossa Senhora do Carmo, com 200 homens para policiar a região. Então, esse Assumar, que é um homem muito preparado, ele era um homem de batalhas na Índia e no Oriente Próximo também, na Europa, ele conhecia muito, ele veio especificamente para colocar ordem aqui. E aí ele vê a necessidade de separar a capitania de São Paulo das Minas. É um fato interessante, porque essa mão de ferro dele causou mais insurgência, né? Que é o caso do Filipe dos Santos, o emblemático caso do Filipe dos Santos. Insurgiu contra a coroa, com mais algumas pessoas. Fez uma rebelião. Fez uma rebelião aqui em Vila Rica, foi preso em Cachoeira do Campo, foi enforcado, depois esquartejado. É bom dizer isso porque o Tiradentes não foi o primeiro a ser esquartejado, ele é bem lá para frente. E ele foi esquartejado a cavalo. 4 animais puxaram os membros dele. O Portinari pintou um quadro disso para colocar em Brasília e não foi colocado. Mas é uma das primeiras pessoas na história de Minas que não vira um líder em si, mas o fato é marcante. E o engraçado é que em Minas Gerais, né, nós temos aqui um distrito, que era distrito de Mariana, que tem o nome de Filipe dos Santos, hoje é distrito de Barra Longa. Então, nessa época, com essa revolta do Filipe dos Santos em 1720, a coroa portuguesa vê a necessidade de fazer a capitania só de Minas Gerais. Cria-se Minas Gerais como uma atividade instituída, né, a capitania das Minas do Ouro, e a sede vai ser Vila Rica, onde teve a rebelião. Aí Mariana perde esse posto de capital das Minas. E é interessante falar que aqui só ganha o nome de Mariana em 1745, em homenagem à rainha Maria Ana d'Áustria. E para você, Minas está fazendo 300 anos ou 311, levando-se em consideração a criação da primeira capitania de São Paulo e das Minas? Eu sou mais para esse outro lado. A capitania de São Paulo e Minas do Ouro tinha mapas, tinha organização. Eu fico com o 311. Então é isso aí, nós vamos ter 2 datas, então, ou 3. 300 anos, 311 e a dos índios, que a gente vai descobrir depois. Muito boa essa aí, foi politicamente correto. Agradar todo mundo. E aí eu quero que você volte daqui a pouco falando dos distritos mais antigos de Mariana, pode ser? Pode ser, estamos à disposição. Daqui a pouquinho. Neste programa especial de 300 anos de Minas Gerais, quem quer fazer uma homenagem ao nosso estado é o pão de queijo Xodó de Minas. E não tem nenhum outro produto tão mineiro quanto o pão de queijo.
Desde que eu sou criança, me lembro de estar em volta à mesa do café com os meus pais, meus avós e um bom pão de queijo e um cafezinho. Só que agora, gente, eu parei de fazer pão de queijo porque o xodó de Minas é bom demais. E se você, na sua padaria, não tem xodó de Minas, está perdendo tempo, dinheiro e cliente. E se você é cliente na padaria que você compra não tem, pode exigir, porque é o melhor de Minas Gerais. E como Minas Gerais está completando 300 anos ou um pouco mais, nada melhor do que um pão de queijo com um cafezinho para comemorar. Sabe por quê? Xodó de Minas é a tradição mineira do pão de queijo.